Eis-me aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. A importância que tem a palavra de Deus, Mateus 24. Antes de tudo, boa madrugada. Pertinho de Jesus nós devemos estar sempre. Como o irmão falou, né? A gente deve estar sempre preparado para tudo. Pois estamos com um Deus que tudo pode, né? E quando estamos com um Deus que tudo pode, nada é impossível para aquele que crê e que está em Cristo Jesus. Antes de tudo, antes da palavra ser aberta, a importância de a gente buscar o poder no Espírito Santo é maior que tudo, né? Então, nós vamos pedir a bênção do Senhor e o poder do Santo Espírito para que possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, quão grande, quão maravilhoso é o teu nome e o teu poder, Senhor. E aqui estamos junto a ti, Pai, para buscar, Senhor, alimento real para as nossas vidas. Necessitamos de ti, sem ti nada somos. Por isso estamos, Senhor, na tua presença, para te agradecer, para te clamar, para pedir, Senhor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê o pão da vida, que do céu o Senhor derrame suas bênçãos, para que assim possamos sermos homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Abençoa-nos no que agora vamos ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem, hoje nós vamos entender um pouquinho, meditar, na importância de vigiar, de estarmos sempre vigiando. A nossa vida é de constante risco. Nós estamos o tempo todo correndo risco. E por corrermos risco, e o nosso risco maior ser o risco de cair e ficarmos no chão, nós precisamos vigiar antes que a queda venha, para que a gente possa se manter o máximo próximo do nosso Senhor, próximo do nosso Deus, pertinho de Jesus, agarradinhos com Ele o máximo que nós pudermos. Nós estaremos sempre seguros, sempre protegidos, e o risco da gente cair, ele vai reduzindo cada vez mais. Então, por isso a necessidade de nós estarmos em vigilância constante, né? E por que nós precisamos vigiar tanto? Qual é a maior necessidade de nós vigiarmos, né? Mateus 24, no versículo 24, versículo 45, né? Fala um pouquinho a respeito. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Aí ele continua, verso 46, bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles servos a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se,
e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber como ébrio, com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Verso 51. E castigá-lo-á, lançando-os à sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente encontra uma parábola, né? E essa parábola, ela fala do servo mau. Porém, ela passa para nós as características do servo mau e do servo bom. Porque ele informa o que o servo bom deveria estar fazendo e o que o servo mau não deveria fazer para que não lhe aconteça o pior, né? Só que onde ocorre a queda do servo mau, ele começa a entender que o seu senhor demora. Ele começa a achar que falta muito para ele chegar, que ainda dá tempo ele fazer algumas coisas que está escondida nos desejos do seu coração. Ou seja, não se alimentou o suficiente, não ficou perto de Deus o suficiente, não confiou o suficiente para permanecer firme. E então, ele começa a se desligar, a tirar o foco, né, do seu alvo principal. Então, ele passa a dar atenção a outras coisas e o que era importante vai ficando esquecido. E no que fica esquecido, se desliga da importante missão que ele deveria manter ali na sua responsabilidade, mantendo seu compromisso e tendo o cuidado de vigiar como estavam as suas ações, como estavam as suas atitudes, o que deveria fazer e como deveria fazer. Por quê? Porque o Senhor avisou que não saberia e nem diria a hora aquele que estava esperando. Isso é bom, isso é muito bom, porque quando Deus, Ele diz para nós que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, faz com que a gente entenda que pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. Eu observo, eu começo a comparar bastante, né, as coisas de Deus com o nosso dia a dia, e eu observo os meus alunos, né, as pessoas que eu dou estudo bíblico. Eu falo para elas, olha, eu chego daqui a pouco, pode aguardar, que eu vou, né? Então, eles ficam ali esperando que a qualquer momento eu esteja chegando. A qualquer momento. Ou seja, eles sabem que eu vou. Eles sabem que eu vou. E eles ficam ali esperando. Ontem eu estava indo para o estudo e eu não estava muito bem. E eu ia desistir do estudo. Eu ia dizer, não vai dar para mim ir, porque realmente eu não estava bem. E o Senhor tocou meu coração. Não. Você vai, filho. Eu vou contigo.
Eu disse, não, senhor, tudo bem, eu não ia não, mas como o senhor vai comigo, eu vou. Eu vou. E aí eu fui. E foi impressionante. Eu entrei em contato e eu falei, eu vou estar aí. Você me aguarda que eu vou estar aí, né? E a pessoa ficou aguardando. E ela começou a chamar pessoas para estarem ali juntos, tal. Foi chamando pessoas, chamando pessoas. E quando eu cheguei lá, continuava chegando pessoas. E aí ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim, eu tinha certeza que você viria, mesmo que você atrasasse, mesmo que você demorasse. Você iria vir, porque você deu a sua palavra. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, a importância da palavra do teu servo. A importância que tem quando nós damos a nossa palavra. Nós precisamos cumprir, Senhor. E aí ela disse, sabe por que eu não tinha dúvida que você viria? Porque você me ensinou uma coisa. O cristão, ele é o mini Cristo. Então, quando o cristão dá a sua palavra, ele cumpre como Cristo cumpre a sua palavra. O cristão também cumpre a palavra dele. Olha a importância de nós vigiarmos as nossas palavras, o que nós prometemos. Vamos lá no livro de Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Aqui nós encontramos força. Hebreus 10, no versinho 25. As pessoas, elas têm um costume de ter os seus compromissos como se fosse qualquer coisa. E quando se trata dos compromissos com Deus, elas também agem assim, como se fosse uma coisa qualquer. Quando, na verdade, nós necessitamos de assumir os nossos compromissos e cumprir fielmente como cristão. E um dos compromissos que nós precisamos entender a importância neste mundo, como igreja, como servo, como representante de Cristo nessa terra, é darmos o exemplo na importância de irmos à igreja. Porque nós somos muito bons em cobrar, mas nós não vigiamos a nossa atitude. Quando nós cobramos algo de alguém, nós precisamos também estarmos cumprindo aquilo que nós estamos cobrando. Então eu não posso jamais chegar com um irmão, com uma pessoa e dizer, vamos à igreja, se eu não tenho o hábito de ir à igreja. Então é mais uma atitude que nós precisamos vigiar. E aqui em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos demonstrações, tanto mais quanto verdes, que o dia se aproxima. Ou seja, nós sabemos, como conhecedores da verdade, como estudantes da Bíblia, nós sabemos que o dia do Senhor se aproxima. O dia da volta de Jesus está chegando. Então, como servos bons e fiéis,
Em que nós devemos vigiar? Nós devemos vigiar também na importância de congregar. Por que a importância de congregarmos? Porque irmos à igreja é uma forma de nós exercitarmos o amor de Deus que está em nós. A igreja é a comunidade que nós devemos mostrar quão importante é estarmos em vigilância constante, esperando e aguardando a volta do Senhor. A Joana falou aí no princípio, né, que nós precisamos estarmos pertinho de Deus, pertinho de Cristo, porque a volta dele está perto, né? Muito em breve ele estará voltando. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que nós aguardamos. Cristo Jesus, ele irá voltar nas nuvens do céu. Então nós precisamos exercitar o amor de Deus, tanto ensinando como praticando. E o melhor ensino é a prática, porque quando nós estamos praticando o amor de Deus, nós estamos mostrando para as pessoas, para aquele que está ao nosso redor, que nós temos fraquezas, que nós somos pecadores, mas nós temos sim a possibilidade de conseguirmos por estarmos ligados em Cristo Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que não conhece o impossível. Então, quando nós vamos à igreja, quando nós praticamos o amor de Deus junto aos nossos irmãos e também testemunhamos daquilo que fazemos fora da congregação, nós mostramos para eles que é possível, sim, que nós temos como estar prontos, né, Joana? Joana disse, nós não temos que nos preparar, nós precisamos estar prontos. Por quê? Porque essa hora nós não conhecemos, não sabemos a hora. Se nós formos aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, nós encontramos algo aqui muito importante. Capítulo 3. Capítulo 3. Nós procuramos aqui no capítulo 3, versinho 2. Diz assim, 1 João capítulo 3, verso 2. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda no versinho 3, diz assim, e a si mesmo se purifica todo que tem esta esperança, assim como ele é puro. A primeira coisa que nós devemos dar atenção neste verso é que nós agora somos filhos. Como filhos, nós precisamos dar orgulho ao nosso Pai e não envergonhá-lo. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer quando olharem para nós como filhos é dizer, mas você não é cristão? Você não é um servo de Deus? O que é isso mesmo, né? É a forma que o inimigo encontra
de acusar, de apontar, de envergonhar o nome de Deus através de nós, através da nossa atitude, por sermos descuidados, por não vigiarmos, né? E estudando com a mãe e o filho que se batizaram agora domingo passado, ela relatou que ela ainda estava flutuando, né? Se sentindo tão perto de Deus que parecia que ela estava flutuando, de tão feliz que ela estava, de tão perto de Deus que ela estava se sentindo, né? Mas ela disse que estava com um pouco de medo, porque foi tão rápido para ela se tornar filha que ela estava com medo de envergonhar a Deus, de ter atitudes, e por isso ela precisava continuar estudando, para que ela conseguisse fazer pelo menos o mínimo, como uma serva, agora registrada no livro da vida. Então, é isso que nós, não importa o tempo que faz, que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós precisamos, nós necessitamos do testemunho. Nós somos o testemunho vivo do poder de Deus nessa terra. Então, nós precisamos fazer a diferença. Por isso, nós precisamos vigiar nossas palavras, nós precisamos vigiar nossas atitudes, nosso comportamento. Até mesmo, eu tenho analisado muito mesmo a minha vida, até mesmo o nosso olhar, porque o nosso olhar é uma das veredas da alma. Então, nós precisamos tomar cuidado em o que nós estamos olhando, em que nós estamos fitando o nosso olhar, para quem nós estamos direcionando e como está sendo este olhar. Porque o nosso olhar, ele fala muita coisa, muito além do que nós imaginamos. Ele fala demais. Então, nós precisamos tomar o cuidado de olhar com Jesus. Antes de nós levantarmos os nossos olhos e fitar os nossos olhos em algo, nós precisamos pedir: Senhor, olha comigo, para que os meus olhos não vejam o que não deveriam ver e para que eles não passem a mensagem que eu não quero passar, mas sim que nos meus olhos a luz do Senhor resplandeça, brilhe, porque as pessoas, elas analisam o nosso olhar. Muitas vezes você está num local e a pessoa diz assim: fulano me olhou com o olho tão mal, fulano tem um olhar tão estranho. Você já observou o olhar dela, o olhar dele? Como ele olha para fulano, como ele olha para ciclano? As pessoas observam, julgam e analisam o nosso olhar. Então, até no olhar, nós precisamos vigiar. Imagine aquilo que sai da nossa boca. Prestem bem atenção. Vamos aqui no livro de Salmos. Livro de Salmos, procura o capítulo 119. Na verdade, não é capítulo, né? É Salmos. Salmos são louvores de adoração e repreensão e correção, como toda a Bíblia. Porém,
Salmos é Salmos. No livro de Salmos, 119, versinho 147. 147. Diz assim, 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. O que é esse alvorecer, né? Esse alvorecer é como nós estamos buscando o Senhor na madrugada. Eu observo teve uns 2 dias dessa semana que eu estive ruim durante a noite e orei tanto a Deus, tanto para que Deus me ajudasse a dormir um pouco, para que eu pudesse levantar no dia seguinte e avançar, né, com as coisas que eu deveria fazer, que eu dormi exatamente 3:50. E quando eu dormi, eu, sem observar a hora, né, eu acordei. E quando eu acordei, já era 7:30 da manhã. A tristeza no meu coração foi tão grande que eu chorei. Porque eu pensei, meu Deus, eu não fiz a oração demorada que eu gosto e que eu necessito. Eu não entrei na sala com meus amigos, com meus irmãos, para meditar na palavra com eles, para ouvir a tua palavra. Eu não entrei na sala 47 também. Ou seja, eu não cumpri com nenhuma das coisas que eu tenho feito todos os dias. E isso me entristeceu. E eu fui a Deus, eu fui orar a Deus, eu fui pedir ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, né? E me ajudasse. E quando foi ontem, eu disse, Senhor, eu vou recuperar o que eu perdi nessas madrugadas que eu não estive junto contigo e junto aos meus irmãos. Então eu peguei as meditações, peguei a Bíblia e fui formular meditações, estudar o período que eu não estava entrando na sala. E aí eu fiz como se eu estivesse na sala. Meditei, orei, cantei e entrei madrugada dentro, fazendo isso, e lavei a alma. Eu disse, eu estou aqui fazendo uma vigília para me vigiar a minha vida espiritual, o meu comportamento, o que eu necessito fazer e não tenho feito, né? Então, a gente precisa reconhecer a nossa falha, onde está a nossa falta, onde está a nosso distanciamento de Deus, o que está causando o distanciamento, e orarmos para nos livrar dessa situação, para que nós possamos realmente estar preparado. Entender que nós precisamos viver todos os dias de nossas vidas como se fosse o último. Dessa forma, nós estaremos, como a irmã Joana disse, prontos para o que der e vier. Nós vamos poder dizer, Senhor, se tu voltares nas nuvens do céu agora, Senhor, eis-me aqui, Deus eterno. Estou aqui te aguardando, Senhor, preparada. Porque eu tenho que buscar o Senhor em todo o tempo, em cada minuto da minha vida, em tudo que eu fizer, o Senhor precisa ser glorificado. Tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Nós estamos com o tempo aí?
Nosso tempo como está? Joana? Eu não estou vendo a hora, tá? Tranquilo, você ainda tem 10 minutos. Oh, amém, Jesus. Vamos lá. Vamos para Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. O que nós precisamos fazer para estarmos em constante vigilância? O que nós precisamos fazer e necessitamos? Vamos lá. Capítulo 22 de Provérbios, versinho 17. Começa assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Nós precisamos meditar no manual deixado para nós. Nós não fomos criados de qualquer jeito e nem por qualquer um. Nós fomos criados pelas mãos perfeitas de Deus. Ele mesmo nos criou e Ele fez questão que nós soubéssemos disso. O início do manual que Ele fez para que nós vivêssemos nessa terra como servos vigilantes, Ele faz questão de dizer que nos criou com as suas próprias mãos, para deixar claro a preciosidade que nós somos para Ele. O quanto cada um de nós somos preciosos para Ele. E quando Ele faz isso, Ele diz: preste atenção. Ouve o que os sábios diz. Aonde? No manual que Deus fez para a sua criatura, para os seus servos, né? E aí no verso 18 ele diz assim, ó, como nós precisamos aplicar o conhecimento, ele diz no verso 18, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios. Ele continua no 19, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. Ou seja, todos os dias nós necessitamos das instruções de Deus. Onde nós encontramos essas instruções? Na sua palavra. Na sua palavra, nós encontramos o conhecimento, as verdades necessárias para sermos libertos do mal e principalmente do nosso próprio eu. No verso 20 diz assim, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Olha aí. Por que tu estás agindo assim, filho? Por que tu estás olhando dessa forma? Por que tu estás falando dessa forma, filho? Se eu deixei bem claro para ti, filho, como fazer. Eu não te escrevi, filhos, coisas excelentes para tu fazer? Por que não vigiastes? Por que não ouvistes? Por que não deste atenção ao que eu te instruí, ao que eu te ensinei? Exatamente porque eu não busquei. E se busquei, não dei a importância e o valor necessário. Não vivi o que deveria viver. No verso 21 diz assim,
Filho, eu te dei o conhecimento, os conselhos e o conhecimento, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. É uma vergonha nós, como servos de Deus, como amigos de Deus, como servidores da verdade, da luz nessa terra, nós não termos uma resposta para uma pergunta simples, muitas vezes, que é feita a nós. Por quê? Porque nossa Bíblia está criando um mofo dentro da gaveta. Porque nós não temos estudado. Porque muitas vezes nós vamos à congregação e nós ouvimos o que o mensageiro diz e aquilo é o que importa e a palavra permanece guardada. Então, muitas vezes, as nossas falhas estão porque nós não estamos estudando a palavra de Deus como deveríamos, ouvindo a voz de Deus como deveríamos. Como nós vamos confiar em um Deus Todo-Poderoso se nós não conhecemos o seu poder, se nós não nos aproximamos dele, se nós não oramos como deveríamos, não estudamos como deveríamos, não vigiamos como deveríamos? Então, como cristão, o que nós mais necessitamos fazer nessa vida é vigiarmos a nós mesmos, não é vigiarmos a vida do outro, não é vigiarmos o que o outro está fazendo de errado. Esse papel não é nosso. Nós precisamos vigiar o que estamos fazendo, como estamos fazendo e para que estamos fazendo. Porque a palavra de Deus é clara. Tudo que nós fizermos é necessário que seja feito para a honra e glória de Deus. Por isso, a necessidade de vigiarmos sem cessar, vigiarmos o tempo todo, vivermos cada minuto como se fosse o último. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que o nosso Senhor retornará, em que Ele virá buscar os seus. E Ele não virá buscar os que estão se aprontando. Esses vão estar atrasados. Esses não terão o azeite de reserva. Esses ficarão perdidos. Porém, aqueles que estiverem buscando reservar o azeite e buscar verdadeiramente o Senhor, o seu Senhor, vigiando cada segundo, para que os erros não sejam cometidos, esses estarão preparados para o encontro nos altos com o Senhor. Mas, irmã, nós somos pecadores, nós pecamos a cada minuto, irmã. Por isso, nós precisamos vigiar para que nós não sejamos pecadores praticantes, mas sejamos servos fiéis que praticam a vontade de Deus e fogem do pecado e resistem ao pecado. É a única forma que nós precisamos entender para vivermos uma vida como cristão, como mini Cristo nessa terra. Então, vamos vigiar, meus irmãos. Vamos buscar o nosso Deus em cada momento de nossas vidas e viver todos os dias como se fosse o último. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao nosso Deus as bênçãos do céu. Vamos pedir ao Santo Espírito que Ele esteja conosco para nos ajudar a vencermos o pecado e estarmos prontos quando o Senhor voltar e sermos testemunho vivo do poder de Deus. Quando Ele age em nossas vidas, as pessoas vão olhar e elas vão ver se Ele agiu na vida dela, Ele pode agir na minha.
E nós assim seremos um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Oremos ao Senhor. Santo Deus, que habita no mais alto dos céus, grande é o teu poder e a tua misericórdia. Tu és o Criador, Senhor. Tu criaste cada um de nós. Nós nos desviamos dos teus caminhos, Pai. Nós falhamos, Pai. Nós pecamos. Porém, o Senhor, com a sua grande misericórdia, mandou do céu o seu Filho amado, para que na cruz ele morresse e seu sangue derramasse, para remir-nos, para purificar-nos de nossos pecados. E assim, Senhor, da tumba fria e vazia ele ressuscitou e trouxe para nós a esperança de um Deus que nos ama, a esperança de vivermos eternamente, a esperança de recebermos o perdão. E ele nos deu o seu perdão. O Senhor tem tido misericórdia de nós. E hoje nós podemos dizer, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, pelo perdão. Porque neste momento, Senhor, somos purificados pelo teu sangue e podemos começar, iniciar uma nova história ao teu lado. Podemos, Senhor, começar o nosso dia coladinhos em Ti, firmes em Teu amor, Senhor. E dessa forma, Senhor, andaremos por aí, representando o Senhor, sendo o sal da terra e a luz que brilha na escuridão, levando o Senhor naqueles lugares onde as trevas têm predominado, Pai. E hoje, Senhor, nós queremos que esse dia seja um dia especial, seja um dia, Senhor, que em cada minuto, em cada segundo, nós estejamos prontos, preparados, firmes, Pai, para fazermos a Tua vontade. Então, dá-nos o Teu Espírito, Pai, para que possamos vigiar cada ato, cada olhar, cada passo. Em tudo que fizermos, venhamos glorificar o Teu santo nome, Pai. Que o nosso eu, Senhor, venha diminuir cada vez mais e nós estejamos firmes na rocha eterna, que é o nosso Salvador. Abençoa, Senhor, esta sala, dando a cada um o Teu Santo Espírito. Abençoa também aqueles que mais adiante estarão vendo este vídeo, Pai. Por favor, Deus eterno, dá a ele, dá a ela o Teu Santo Espírito. Dá a ele, Senhor, a importância de estar em constante vigilância, para que o mal não venha prevalecer, para que o mal não venha vencer, mas que o Senhor faça de cada um de nós mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos pelos méritos dele. Amém, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Amém.